Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia do nosso propósito de Salomão. 31 dias preciosos, caminhando lado a lado com Salomão, ouvindo seus insights, suas dicas, seus aconselhamentos, os seus conselhos, aprendendo e aplicando dia a dia nessa grande faculdade do sucesso, nessa grande universidade da prosperidade, universidade da abundância, onde o mentor é Salomão, onde o conselheiro é Salomão. Não é fácil ser sábio. Temos visto nos últimos dias as dicas preciosas de Salomão e às vezes pensamos não ser fácil colocar em prática. Realmente não é fácil. Da mesma forma que não é fácil você, nos primeiros dias de uma universidade, já querer ter um diploma nas mãos. Nos seus primeiros meses estudando inglês, já querer ser fluente. Não, é um processo. A sabedoria também é um processo. Salomão não foi sábio assim da noite para o dia. Quando Deus apareceu a ele e ele pediu: eu quero ser sábio. Não, foi um processo. Salomão foi programado desde o berço. Foi programado pelo seu pai a clamar pela sabedoria. Foi educado pelo seu pai a arder a sua alma pela sabedoria, a desejar ardentemente a sabedoria. Que esse propósito de Salomão possa proporcionar isso na sua vida. Não ficar somente nesse mês, mas durante todo esse ano, todos os dias, ouvir os áudios, ouvir novamente, meditar o capítulo novamente, ainda que seja uma repetição, não tem problema, porque essa é a principal tática de Salomão, a repetição. Nós só aprendemos algo, nós só mudamos algo, nós só quebramos paradigmas, nós só conseguimos destravar a nossa mente a partir da repetição, porque a repetição é a mãe das habilidades. Então, repita todo esse processo no próximo mês. Se você ainda não tem os áudios, solicite os áudios pelo WhatsApp. Se você ainda não curtiu a página Homens de Propósito lá no Facebook, compartilhe, ou então também participe do grupo, da comunidade Famílias de Propósitos, onde você encontrará todos os dias os episódios postados em vídeos. Enfim, compartilhe essa ideia, compartilhe essa unção, essa inspiração, para que mais pessoas também juntos nessa jornada possamos juntos alcançar, o topo mais alto da sabedoria. Assim como Salomão. Hoje no capítulo 26, Salomão vem falar de 3 defeitos de caráter, onde eu e você devemos fazer o possível e o impossível para evitar em nossas vidas, já que desejamos a sabedoria. Quem deseja ser sábio precisa eliminar do coração esses 3 defeitos de caráter. Hoje Salomão chama-nos a atenção desses 3 defeitos perigosíssimos de caráter. Defeito de caráter, que é a insensatez, que ele vai chamar por várias vezes de tolice, tolos. O perigo da dissimulação, que ele vai chamar de fingimento, e o perigo da preguiça. 3 defeitos que impedem a sabedoria de fazer morada em seu coração e em todo o teu ser. Eu me recordo de uma passagem que ilustra pra gente, para cada um de nós, esses 3 defeitos de caráter. Salomão, logo após ter recebido de Deus o seu pedido de sabedoria, e não somente a sabedoria, mas Deus concedeu a ele toda a riqueza, toda a fortuna, toda a prosperidade, toda a abundância. Salomão se vê agora diante de um julgamento. 2 mulheres, 2 mães, 2 crianças, 2 destinos, 2 maneiras de conduzir a vida, 2 maneiras de enxergar a vida, as oportunidades que a vida lhe põe.
Eu me recordo daquela passagem em que o Senhor diz que o sol nasce para todos, a oportunidade nasce para todos, a oportunidade é a mesma para todos. Cada uma dessas mulheres teve a sua oportunidade, o seu filho. Só que uma das mulheres é totalmente dissimulada, totalmente preguiçosa, completamente tola, imprudente. E por outro lado, a mãe, diligente, cuidadosa, atenciosa, sábia. Essas duas mulheres moram juntas, têm os seus filhos na mesma época, moram sozinhas. Contudo, a mãe imprudente, a tola, numa noite se descuida e ao virar o seu corpo na cama, vira-se por cima da criança, abafando a criança e assim matando a sua criança. A criança significa todo o seu futuro. Então ali ela, na sua imprudência, na sua displicência, ela mata o seu futuro. E no ato de dissimulação, ela se desespera naquele momento, vendo a sua criança morta, vai no outro quarto, onde a criança está bem cuidada, está dormindo, e a sua mãe, ela, num ato de displicência ali, de dissimulação, ela troca a sua criança morta pela criança viva. A mãe prudente, ao acordar, ver aquela criança morta ao seu lado, percebe que aquela criança não é a sua criança. Então as duas vão brigar pela criança viva na justiça, a justiça de Salomão. Salomão está diante desse caso e precisa julgar com sabedoria. Ele ouve cada uma das partes. Uma diz que é mãe daquela criança e que a outra que foi displicente. E aí acontece uma acusação, outra acusando a outra. Ele ouve as duas partes. A mãe verdadeira diz: não, foi ela que matou a sua própria criança e à noite veio trocar. Enfim, Salomão, após ouvir a versão das duas mães naquele exato momento, lá no versículo 16 do primeiro livro de Reis, no capítulo 3, ele vai dizer: traga a espada, cortemos a criança viva em duas partes iguais, uma fica para cada mãe. E naquele determinado momento desse discernimento de Salomão, hoje podemos falar nessa palavra de ciência, uma das mães diz: não, a mãe verdadeira diz: não, pelo amor de Deus, não faça isso, que a criança fique com ela, não precise fazer isso. Enquanto a outra mãe, dissimulada e imprudente, dizia: faça isso mesmo, faça a justiça, rei, meu rei, né? Que não fique nem com ela, nem comigo. Faça o seu julgamento. Então, naquele determinado momento, Salomão, com a sua sabedoria, percebeu toda a displicência, toda a imprudência, toda a tolice, a insensatez desta mãe e deu a criança para a verdadeira mãe, porque somente a verdadeira mãe poderia ter a atitude que teve. Com essa experiência, Salomão me ensina e ensina a você no dia de hoje de que é preciso muita sabedoria para lidar, para julgar as situações que vêm até nós, situações de displicência, de dissimulação, de insensatez, de tolice, de preguiça, pessoas que vêm a nós com esses defeitos de caráter. E ao mesmo tempo lutar dentro de nós, uma luta interior incessantemente contra esses defeitos de caráter, contra a dissimulação, contra todo o fingimento, contra toda a insensatez, contra toda a preguiça física e espiritual, emocional. Enfim, com sabedoria, pedir a Deus incessantemente a sabedoria para que possamos, não como aquela mulher tola, aquela mulher prudente que abafou a sua criança, que matou a sua criança, que afogou o seu futuro. Meu Deus, a falta de sabedoria, ela destrói qualquer possibilidade de futuro. Qualquer possibilidade de futuro. E o pior ainda, que essa destruição não fica somente em si, mas também ela provoca no outro. Salomão vai nos dizer que é um absurdo se relacionar com a tolice, é um absurdo dialogar com a tolice, dar atenção para a tolice, dar ouvido para os tolos.
Salomão, no versículo 1, ele já começa o capítulo 26 justamente dizendo: elogiar um tolo é tão absurdo quanto cair neve no verão. Seria uma grande tolice do universo, uma grande insensatez do universo permitir cair neve em pleno verão. Da mesma forma é o meu relacionamento, o seu relacionamento com pessoas tolas. Por isso peçamos a ação do Espírito Santo em nós, para que possamos evitar com todas as forças da nossa alma e do nosso coração esses defeitos de caráter. Por isso, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo vos será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O dia de hoje nos convida a praticar a diligência, a praticar a prudência, ser prudente. Pois onde está a prudência está a sabedoria. Paz no coração, fogo na alma, sabedoria em todo o teu ser. E a gente se vê amanhã, se assim Deus nos permitir. Compartilhe essa unção com todos os seus e até amanhã.